Chegando aqui na Acrópolis de Bérgamo, ou Pérgamo, então o que seria isso? Nós vamos explicar. É a parte, o conglomerado dos prédios, da parte mais alta de cada cidade. Então a gente está aqui na Acrópole de Pérgamo. Acrópolis de Pérgamo. Então parte já das ruínas da parte alta da cidade. Daqui de cima, dá uma olhadinha lá embaixo. A parte baixa, hoje, claro, modernizada. Mas então sempre ficava na parte de cima, templos, palácios, livrarias, tudo por aqui. Bem-vindos a Pérgamo, uma das cidades mais fascinantes da antiguidade e um importante centro de aprendizado e cultura. Fundada no século III a.C., Pérgamo se destacou como um polo intelectual e religioso, recebendo eruditos e filósofos que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento na época. Pérgamo, a cidade rica da região da Lídia, do rei Creso. Aqui logo na entrada dessa parte arqueológica, vocês vão ver ali em cima, naquela muralha, vários tamanhos de pedras e britas. Isso porque várias vezes teve situações de guerras, invasões, também situações climáticas e erosivas que aconteceram e ocorreram, iam caindo, os pedaços iam reconstruindo. Então por isso você vai ver vários tipos e tamanhos de pedras ali no alto. Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinavam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e senão eu venho sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Esta passagem revela a luta espiritual dos cristãos de Pérgamo, que enfrentavam a pressão da idolatria e dos cultos pagãos prevalentes, incluindo a veneração de Zeus. Gostaria de falar rapidamente de Antipas, é mencionado em Apocalipse capítulo 2, verso 13, descrito como um mártir que viveu na cidade de Pérgamo, reconhecido como um fiel testemunho de Cristo. Antipas enfrentou severas pressões para se conformar às práticas pagãs da cidade, que era um centro de culto a deuses como Asclépio e Zeus. Sua fé inabalável o tornou um alvo de perseguição, mas ele permaneceu firme em sua convicção cristã, defendendo a verdadeira fé até mesmo diante da morte. A lembrança de Antipas serve como um poderoso incentivo para a igreja em Pérgamo e um exemplo para perseverança e coragem para todos os crentes. Seu sacrifício é um testemunho inspirador de que a verdadeira fé pode exigir coragem e que podemos até permanecer firmes em nossos compromissos com Cristo, porque, mesmo nas situações mais desafiadoras, ele não negou a fé dele. Que isso possa ser um incentivo para você, para mim, de permanecer firme, ainda mais nesse tempo onde
muitas distrações, muitas coisas aí são criadas e feitas para tirar o nosso tempo com Deus, para tirar o nosso tempo de buscar o Senhor. E sim, então, fica firme na sua fé, não negocie de maneira nenhuma. Então nós temos esse exemplo maravilhoso aqui diante de nós. Estamos aqui na Acrópole de Pérgamo. Então vamos lá. Acrópole é a cidade alta da cidade, onde ficavam os principais edifícios e santuários. Pérgamo fica a 30 quilômetros do mar Egeu. Os pontos mais importantes da Acrópole de Pérgamo são o Teatro Romano, o templo dedicado ao imperador Trajano e o altar de Zeus. Nesse local tem as ruínas do templo de Trajano, que era um imperador adorado. Era um dos debates e um dos confrontos que tinham os apóstolos e os discípulos de Jesus naquela época para não adorarem os imperadores ou qualquer deus. Então, esse era um dos fortes pontos sobre a idolatria também da região de Pérgamo. Aqui, algumas peças onde tinham o nome Trajano também. Sim, evidências aqui, datando daquela época. Conhecida por sua magnífica acrópole, Pérgamo abrigava obras-primas, como o Templo de Asclépio, considerado um dos primeiros centros de saúde do mundo. O famoso altar de Zeus, que impressionava os visitantes nas suas detalhadas esculturas, e a biblioteca, que rivalizava com a de Alexandria, com cerca de 200 mil rolos de pergaminho, tornaram a cidade um símbolo de saber e criatividade. Hoje, Pérgamo, situado na Turquia moderna, continua a atrair visitantes de todo o mundo, que vêm para explorar suas impressionantes ruínas e refletir sobre a rica herança histórica que moldou a civilização ocidental. À medida que caminhamos por essas antigas ruas, somos convidados a redescobrir não apenas as lições do passado, mas também a relevância duradoura de sua mensagem na vida contemporânea. Por exemplo, caminhando aqui nesse setor arqueológico, temos aqui uma escultura feita de mármore que simbolizava imperadores da época. Aqui estamos também em mais uma parte da Acrópole de Pérgamo, um dos lugares mais emblemáticos da antiguidade. Situada a cerca de 335 metros acima do nível do mar, essa antiga fortaleza é uma prova da engenhosidade arquitetônica e da grandiosidade cultural que marcaram a cidade. A Acrópole não apenas abrigava templos dedicados a divindades gregas, mas também era um centro de aprendizado e conhecimento. Hoje, ao caminharmos por essas antigas ruínas, somos convidados a refletir sobre a perseverança e a fé dos primeiros cristãos nessa cidade. O exemplo da igreja em Pérgamo nos lembra a importância de manter nossa integridade e verdade, mesmo em meio aos desafios. A Acrópole
com sua rica história e significados profundos, continuam a inspirar aqueles que buscam entender o entrelaçamento da fé e da cultura ao longo dos séculos. Na carta à igreja de Pérgamo, Jesus elogia a bravura e a perseverança da igreja em Pérgamo, que se manteve firme em sua fé, apesar das adversidades e da pressão constante do mundo ao seu redor. No entanto, ele também adverte sobre os perigos da idolatria e das influências culturais que, se não forem reconhecidas, podem distorcer a verdadeira essência da sua crença. Em um ambiente repleto de cultos pagãos e práticas que desafiavam os princípios cristãos, a mensagem de Cristo serve como um poderoso lembrete de que, para os cristãos de ontem e de hoje, a verdadeira fé exige vigilância e coragem para resistir às tentações que podem desviar o coração e a mente do caminho do Senhor. Por isso, fique atento. É muito importante você ter esse tempo de oração, de ministração, de relacionamento com o Pai, para que você possa estar cada vez mais fazendo e seguindo os ensinamentos daquilo que agrada ao Senhor para a sua vida cotidiana, e isso dará também uma melhora à sua vida futura, ou seja, em Cristo na eternidade. Chegando agora a caminho do lugar de sacrifício ao deus Zeus. Vamos ver as ruínas do que restou. No livro de Apocalipse, referente à carta à igreja de Pérgamo, tem uma correlação provavelmente ao altar de Zeus, falando sobre o templo de Satanás. O altar de Zeus, uma das estruturas mais imponentes, foi redescoberto no final do século XIX e é considerado uma das mais grandiosas obras de escultura da antiguidade. Hoje, ele pode ser visto no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha. Zeus é o deus mais proeminente da mitologia grega, também governante do Monte Olimpo, associado ao céu e ao trovão. Zeus tinha templos dedicados a ele, como o famoso templo de Zeus em Olímpia, onde festivais como os Jogos Olímpicos eram realizados à sua honra. O altar de Zeus simbolizava o poder e a influência que a cultura grega exerceu sobre o povo. Olhando para isso, nós perguntamos até: o que estamos adorando em nossas vidas hoje? As distrações e os falsos ídolos podem nos afastar da verdade. Sim, qual seria o ídolo seu hoje? Seria você idolatrar um carro, a sua casa, pessoas, enfim, lugares? O que tem sido obstáculo que você possa tirar o centro da adoração ao nosso Deus Criador, adorando a uma pessoa, adorando a coisas? Fique atento, porque é muito fácil, com as distrações desse século, você adorar qualquer outro tipo de coisa, a não ser o único que tem a vida e a morte, o poder e a glória, o Senhor Jesus. Cuidado, preste atenção para adorar somente o único Deus. Pérgamo, na antiguidade, não era apenas um centro cultural e religioso, mas também um pioneiro na produção de pergaminhos, um material de escrita que se tornaria fundamental para a preservação do conhecimento. A cidade era famosa por sua imponente biblioteca, que rivalizava com a de Alexandria, abrigando uma vasta coleção de textos valiosos. Durante o período helenístico, Pérgamo se destacou ao desenvolver ao uso dos pergaminhos, feitos a partir de pele de animais como ovelhas e cabras. A biblioteca de Pérgamo tornou-se assim um símbolo do aprendizado e da inovação, permitindo que a cidade se consolidasse
como um marco no mundo literário da antiguidade. De fato, o próprio termo pergaminho deriva do nome da cidade, refletindo a profunda influência que Pérgamo teve na evolução da escrita e na preservação do conhecimento. Pérgamo teve uma das primeiras bibliotecas do mundo, contendo até 200 mil rolos de pergaminho, que rivalizavam com a famosa Biblioteca de Alexandria. O pergaminho supriu a falta do papiro que vinha do Egito. Exemplo, manuscritos de pergaminho encontrados no Mar Morto em Israel. O pergaminho era mais durável e flexível que o papiro. Estamos aqui chegando no Teatro de Pérgamo. No coração da antiga Pérgamo, o magnífico teatro romano se ergue como uma das estruturas mais importantes da antiguidade. Também, esse teatro romano é conhecido como o mais íngreme do mundo, como vocês podem perceber. Até pessoas que têm vertigem têm dificuldade de vir para essa área de cá. Incrível aqui, essa estrutura. E a acústica desses teatros romanos fazia com que aqueles que estivessem aqui embaixo escutassem, aqueles que estivessem lá em cima, olha, onde o Alexandre está subindo, escutassem da mesma forma, né? Os concertos, as peças de teatro, os ensinamentos filosóficos que tinham aqui. Espaço para 10 mil pessoas sentadas. Esse teatro, com capacidade para 10 mil espectadores, também um espaço vibrante, não era apenas um centro de entretenimento, mas também um local de debate, onde as ideias sobre moralidade, política e espiritualidade eram exploradas. Embora não haja registros de apóstolos, especificamente falando aqui, é plausível que figuras como Paulo ou João tenham influenciado a comunidade nas proximidades, levando a mensagem cristã ao público. Nesse contexto, o teatro representava um desafio à fé cristã, com suas celebrações e deuses pagãos. Os primeiros cristãos de Pérgamo também eram chamados a manter sua integridade espiritual, como incentivado em Apocalipse, onde Jesus exorta a igreja a resistir às influências que distorcem a verdadeira fé. Hoje, ao contemplarmos as ruínas do teatro, somos lembrados da importância da expressão cultural e da necessidade de compartilhar nossas próprias histórias de fé, especialmente diante das adversidades. Em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que há de receber. Então eu queria só trazer uma curiosidade quando fala sobre o livro de Apocalipse, referente à igreja de Pérgamo, fala sobre uma pedrinha branca, Alguns comentaristas dizem, no período romano, tinham também a prática de pegar uma pedra branca e escrever o nome e sobrenome da criança quando nascia, assim reconhecendo a sua paternidade. Também é falado e citado por outros comentaristas, dizem que uma pedrinha branca, geralmente de mármore, era usada como um convite VIP, ok? Para a entrada em eventos musicais, aqui também nesse teatro romano.
que ocorriam por aqui, como um convite de honra que tinha o nome da pessoa e o carimbo oficial do rei. O que isso nos faz lembrar também, talvez, essa referência que é citada na carta para os irmãos nossos aqui da igreja de Pérgamo, que nós teremos também uma pedrinha branca com o nome escrito. Isso a gente trazendo para a gente permanecer firme na nossa fé, permanecer firme nos ensinamentos de Jesus e até o fim, para que a gente possa receber uma pedrinha branca escrita com o nosso nome, que somente cada um que receber vai reconhecer o que está escrito ali, o seu próprio nome. Hoje, enquanto caminhamos por estas ruínas, refletimos não apenas sobre o que acontecia aqui, mas sobre como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Ter a coragem de se levantar em meio aos desafios, permanecer firme na nossa fé e não se conformar com o mundo que nos cerca. Em nossa jornada de vida, lembre-se das palavras escritas para a igreja de Pérgamo, que possamos nos lembrar de que a verdadeira cura e a esperança vem do nosso relacionamento com Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem e neste momento também de história e fé. Que nossas vidas sejam um testemunho para permanecer firmes na verdade, assim como os que vieram antes de nós. Se você gostou desse vídeo, então curte, compartilhe, siga nossas redes sociais e continue nos seguindo. E vamos conosco, seguindo os passos do Mestre Jesus. Chegando agora em Asclépio, vamos conhecer o que significa este lugar. Entrando então aqui num sítio arqueológico, Asclepium, no qual era na antiguidade uma escola de medicina e também ele foi cultuado como um deus. Vamos dar uma olhadinha no que restou dessa escola de medicina da antiguidade. Nesse local eram realizados rituais para conseguirem a cura ao deus grego Asclépio. Vamos dar uma olhada? Então as pessoas vinham aqui, faziam rituais em busca de cura. Sim. E falava que ele tinha tido o poder de trazer para a vida de mortos. Exatamente. Então imagina o que acontecia com os cristãos da época, se confrontando com isso e trazendo a palavra nessa região também aqui. Então aqui era o local onde eles faziam os rituais. Vamos seguindo. Essa área aqui em Pérgamo, né, que é o nome atual que é Pérgamo, que é onde fala que é o templo, né, ficava localizado o templo de Asclepium também. Sim.
Aqui a gente vai dar uma olhada no templo Asclépios, templo de Zeus. Vamos dar uma olhadinha. Imagina a idolatria, a loucura que era estar se deparando com isso tudo. Vamos dar uma olhada aqui? Como que era? A templo de Zeus. Isso. Então a gente começa a dar uma olhada, vamos subir. É o que sobrou, né? É o que sobrou. As ruínas aí. Aqui também nesse sítio arqueológico tinha uma biblioteca, um teatro e pórticos. Enorme, né? Olha, pra época. Essa Sim. escola de medicina também eles falam muito que aqui estudava psiquiatria, né? Sim, a Tinha um psiquiatria. hospital psiquiátrico aqui. Alguns túneis. Realmente isso aqui era muito grande. Então aqui acredita-se uma água sagrada, uma fonte d'água sagrada para tratamentos terapêuticos, aquele barulho da água, aquela questão toda que eles usavam na terapia. E ali, desse lado de cá, vai passando aqui vendo depois a estrutura como era. Aqui você tem uma passagem, né, um túnel, e aonde vai para os tratamentos. As câmaras de tratamento. Sim, Né? isso, Terapêutico com o barulho das águas. sim. Mostra aqui a introdução. Aonde ia aqui, ó, vou mostrar. Escuta, gente. Isso. Deixa eu pôr aqui para escutar. Olha o microfone aí perto, né? Ó. Uau, olha ali. Uau, olha ali. Meu, um caranguejo. Eu quase meti o dedo nele. E aqui então vai indo para as câmaras, os locais onde eles iam fazendo aqueles tratamentos terapêuticos. E eles acreditavam na questão assim, já do espiritual, dos rituais também de purificação e uma série de outras coisas que também eram debatidas, né? Chocando, né? Com a cura que somente o nosso Senhor ele pode estar trazendo para nós. Olha, é interessante também falar que atualmente é comprovado pela medicina, inclusive psiquiátrica e de psicoterapia, que o barulho das águas trazem tranquilidade. Sim. Mas na época, imagina os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor, batendo de frente com essa questão de deuses, né? Até porque em Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha honra e glória não darei a ninguém, nem as imagens, escultura, aquela questão toda. Aqui continua esse caminho aqui para as câmaras. E segue. Lembrando que Deus não divide a sua glória com ninguém, principalmente com homens, né? Onde também hoje em dia é tão trocado, né, a adoração ao nosso Deus por homens, por pessoas. E é lamentável. É para a gente pensar um pouquinho sobre isso e refletir. E hoje só restou ruínas. Naquela época, aquela pompa toda, aquela questão toda. E hoje é o que sobrou. Vamos lá do outro lado, ver um pouquinho sobre a questão do teatro. Vamos lá.
Como nós vimos em outra viagem, outra peregrinação a Israel, que tinham as piscinas de purificação e dos rituais mais dedicados ao Deus Criador, né? Ao Deus que nós cremos, aqui também tinha os locais de banho de purificação, porém devotado a outros deuses. Estamos agora diante do Templo de Asclépio, um dos primeiros centros de saúde da antiguidade, situado na Acrópole de Pérgamo, dedicado ao deus grego da medicina, Asclépio. Aqui os visitantes buscavam não apenas tratamentos, mas também consolo espiritual, por meio de rituais de purificação, banhos e oferendas aos deuses da medicina. Também os peregrinos vinham de diversas partes do império, em busca de alívio para suas aflições. O templo era cercado de um misticismo que prometia cura e esperança, refletindo a crença de que Asclépio tinha poder sobre a vida e a morte. Esta fé no Deus da medicina, embora profundamente enraizada na cultura grega, se confrontou com o surgimento do cristianismo nessa região. Os primeiros cristãos em Pérgamo, que se reuniam sob intensa pressão para se conformar às práticas pagãs, encontraram neste templo um símbolo de desafio à sua fé. A mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo, registrada em Apocalipse, reforça o encorajamento, a perseverança dos que se mantinham firmes em sua crença em Cristo, o verdadeiro médico e salvador. Enquanto o templo oferecia curas temporárias, a fé cristã prometia uma cura espiritual duradoura e vindoura. O convite do cristianismo é claro: em vez de nos concentrarmos nas soluções temporárias que o mundo oferece, devemos buscar a verdadeira cura que vem de um relacionamento pessoal com Deus. Assim como os primeiros cristãos se levantaram contra a adoração a ídolos, somos chamados a colocar nossa fé em Jesus, que oferece esperança e vida em abundância. Assim, então, a gente tem feito todos os dias para poder lembrar que a nossa direção, o nosso caminho tem que ser guiado através do Espírito Santo de Deus e temos que buscar esse relacionamento diário com o nosso Criador, para que possamos fazer a vontade perfeita e agradável do nosso Senhor. A Basílica Vermelha, também conhecida como Red Basilica ou Basílica de Serapis, é uma das estruturas mais notáveis da antiga cidade de Pérgamo, na Turquia. Construída no século II d.C., esta vasta e impressionante edificação era originalmente um templo no qual as divindades egípcias, também
combinavam com esses elementos gregos. A basílica foi erguida em um local privilegiado com suas majestosas colunas vermelhas de tijolos, também provenientes de uma rica argila local, conferindo à estrutura uma aparência imponente e vibrante. Com um layout retangular, o edifício apresentava uma alternância de naves e também de grande átrio central. Com o tempo, a Basílica Vermelha tornou-se um importante centro cristão, refletindo a transição religiosa da região. Os vestígios da construção, incluindo suas colunas e os fragmentos ornamentais, ainda impressionam visitantes, permitindo vislumbrar o esplendor de um passado distante. A Basílica não é apenas um símbolo da história religiosa de Pérgamo, mas também uma representação da rica herança cultural e arquitetônica da Turquia.